Então vamos lá fazer a nossa reflexão a respeito do motivo pelo qual entregar a nossa vontade a Deus, não é? Bom, essa reflexão primeiro ela parte do pressuposto que você entende, né, ou que pelo menos você concorda com a existência de Deus. Ou pelo menos você tem uma dúvida, né? Será que entende ou não? Será que Deus existe ou não? Porque se você parte do pressuposto que Deus não existe, não tem por que você entregar a sua vontade a uma coisa que não existe, né? E antes de falar o motivo principal pelo qual entregar a vontade a Deus, assim como eu fiz no story lá, que 100% das pessoas que responderam queria que eu gravasse esse conteúdo, e eu sei que teve gente que quis marcar lá que não precisa, ou Deus não existe, ou Deus não me escuta, então nem perde seu tempo fazendo isso. Certamente tem pessoas que têm essa opinião, e elas só não se sentiram à vontade para marcar uma daquelas outras duas opções lá. Por que eu sei que existem pessoas dessa opinião? Porque eu já fui uma pessoa dessa opinião. Durante uma fase da minha vida, eu entendia que Deus não existe por causa dos problemas que acontecem no mundo. E depois, durante um momento, eu comecei a entender que, peraí, parece que Deus existe sim, mas as formas que foram usadas para me ensinar a respeito de Deus não foram formas que me convenceram. Mas parece que existe algo transcendental sim, parece que existe algo mais, talvez maior do que isso que a gente chama de matéria e consciência e racionalidade e sentimentos, né? Eu comecei a ter essa visão. Bom, parece que existe, mas só não é exatamente desse jeito que essas pessoas estão falando. E quem são essas pessoas? Eu fui educado numa família católica, né? A minha avó era ministra de Eucaristia, para quem é dentro aí da Igreja Católica sabe o que é isso. Era bem envolvida com organização e administração da igreja, especificamente a Igreja de São Cristóvão, lá no Conjunto IAPI, em Belo Horizonte. A minha mãe também, ela é uma pessoa, durante muito tempo ela foi bastante envolvida também com a Igreja Católica. E aí eu cresci numa família católica tradicional. Fui batizado, fiz primeira comunhão, fiz crisma. E aí, na minha crisma, eu lembro que para você fazer a crisma dentro da Igreja Católica, uma das etapas do curso de crisma é você fazer uma confissão com o padre antes da crisma, né? E aí eu lembro que a minha confissão foi uma coisa muito interessante, porque eu não falei com o padre, né? Como a maioria dos meninos, sei lá, acho quantos anos que eu devia ter na crisma, uns 15, 14, 13 anos, sei lá. Ah, padre, eu xinguei minha mãe. Ah, eu briguei com meu irmão. Ah, eu vi filme pornô. Não. Eu virei pro padre e falei assim, eu lembro que o nome dele era Padre Mário. Eu falei assim, olha, padre, eu vou ser muito transparente com o senhor. Eu não acredito em nada disso aqui. Eu só tô fazendo essa crisma porque se eu não fizer, minha avó morre do coração. Mas por mim mesmo, simplesmente não consigo acreditar em nada disso aqui. Eu não consigo acreditar que quando uma das etapas da missa lá, né, por exemplo, da missa católica, é uma das respostas da liturgia católica é: Senhor, eu não sou digno de que entreis na minha morada, mas direi uma palavra e serei salvo. Eu não consegui ver sentido nenhum naquilo. Eu não conseguia, não fazia sentido. Ah, uma mulher deu à luz a uma criança sem relação sexual com um homem, aí depois essa criança foi crescendo e curou doenças só de encostar nas pessoas, ou depois esse homem ainda morreu e ressuscitou. Cara, isso não fazia o menor sentido para mim. Eu simplesmente não conseguia. Não é que eu entendia que não existia. Nesse momento, eu passei a pensar assim: não é desse jeito, não é isso aqui. Isso aqui tá tudo errado. Algo existe, mas não é isso. Não é essa forma, não foi desse jeito que aconteceu, não são essas pessoas, não é nada disso aqui. Não tem como ser nada disso aqui. E aí, durante muitos anos da minha vida, eu vivi
com esse pensamento. Bom, parece, o pensamento não era existe, né? Era mais ou menos, bom, parece que Deus existe, mas não é exatamente desse jeito. E interessante porque eu sou uma pessoa muito racional. Não significa que eu não tenho sentimentos, eu só não deixo que na maioria das vezes, que os meus sentimentos controlem as minhas decisões e as minhas ações. E aí, o motivo pelo qual eu comecei, antes dessa reflexão, a entender que Deus não existia, é que não tem como um ser supremo existir, todo-poderoso, onipresente, onisciente, e essas coisas ruins acontecem no mundo que a gente vive. Existem coisas objetivamente ruins, né? Existe assédio sexual, existe assassinato de pessoas inocentes. Se Deus é onipresente, onisciente e onipotente, por que ele deixa essas coisas acontecerem? Então não existe. Então não tem como existir, tá todo mundo largado à própria sorte. É claro que se todos formos pessoas boas, na média geral a sociedade tende a ser melhor. Então eu não preciso de um Deus para ser uma pessoa boa. Eu posso olhar para o meu semelhante aqui, para o meu vizinho, para o meu irmão, para a minha família, para quem está comigo dentro do ônibus. Se eu for uma pessoa boa, vai ser bom para todo mundo. Por outro lado, se essas pessoas também forem boas, vai ser bom para mim. Então não precisa existir um Deus. A necessidade de bondade é inerente à situação humana e social. Então, beleza, não existe Deus, não tem isso de existir Deus. Porque existem todos esses problemas. Se todo mundo for bom, todo mundo é beneficiado, então beleza, Deus não existe. Era esse o meu pensamento inicial. E aí, muito fundamentado nesse aspecto de se esse ser todo-poderoso existe, essas coisas ruins, objetivamente ruins, não deveriam acontecer. Né? E beleza. E aí, quando eu fui fazer crisma e eu falei isso pro padre e não sei o que e tal, eu fiquei muito surpreso porque eu esperava que o padre fosse me dar provas que Deus existia. Eu tava, pra falar a verdade, eu tava dando uma chance, né, vamos assim dizer, pra igreja. Era como se eu estivesse falando pro padre, falando assim, padre, eu não acredito em nada disso aqui, mas se o senhor me mostrar, eu passo a acreditar agora. Era essa a minha intenção, né, o que eu tinha em mente. Mas eu tinha falado assim, olha, eu não acredito em nada disso aqui, eu só vou fazer porque se eu não fizer, a minha avó morre do coração. Se eu não fizer crisma, minha avó morre do coração, porque ela é muito religiosa, o padre conhecia ela bastante e tal. E aí, eu tava esperando ali que o padre me convencesse que Deus existe, me provasse que Deus existe. E aí, a resposta dele não foi nesse sentido, de provar que Deus existe, de tentar me convencer que Deus existe, ou que ele falasse alguma coisa, não faz, que é bom pra sua vida, você vai ver, à medida que você for estudando mais, você vai entender. Não, a resposta dele foi muito diferente. Ele virou para mim e falou assim, olha, Ícaro, muito interessante o seu ponto de vista e que bom que você teve essa abertura para falar isso comigo. E eu acho que isso é ótimo. Eu acho que a igreja precisa de pessoas como você. A igreja precisa de pessoas que pensem, reflitam, questionem e que busquem a verdade e que não aceitem aquilo que um padre está falando, só porque ele é padre. Eu acho que você deveria fazer a crisma. Tem o seu aspecto familiar e eu respeito isso, mas no meu ponto de vista eu acho que você deveria fazer a crisma para você continuar no estudo, porque a igreja precisa de pessoas que questionem as coisas assim como você está apresentando esse questionamento para mim aqui agora. E aí a nossa conversa continuou por mais alguns minutos, mas essa parte foi a que eu guardei, essa parte foi a que me marcou muito. E aí eu fiquei assim, nossa, isso ficou, essa semente ficou na minha cabeça, né? Inconscientemente essa semente ficou lá. Mas eu acabei crismando só para agradar a minha avó. Tá? Eu não estudei profundamente a Bíblia. Durante o curso da crisma a gente estuda um pouquinho a Bíblia, mas também se é pré-adolescente ou adolescente, você não tem capacidade mental, né, psicológica para, de fato, eu não tinha pelo menos, para estudar a Bíblia profundamente. Mas beleza. E aí eu fiz a crisma e beleza, tudo bem, parou por aí. Não ia muito à missa, fiquei anos sem ir à missa, sem comungar e etc e tal. E aí, mas ainda com esse sentimento, com esse pensamento, bom, parece que Deus existe, mas não é exatamente assim que ele funciona, não é exatamente assim que ele é, como as pessoas na Igreja Católica dizem que são.
mas parece que existe. E o motivo pelo qual me fez concluir que parece que Deus existe é que existe muita coisa ruim no mundo, acontece muita coisa ruim no mundo. Se eu entendo que muita coisa ruim no mundo acontece, logo Deus não existe, também é verdade que uma quantidade inimaginável de coisas ruins não acontecem. Aí que eu comecei a pensar assim, a gente só consegue entender que a coisa ruim acontece porque quando ela acontece a gente fica sabendo. Mas existe também uma quantidade inimaginável de coisas ruins que não acontecem. E aí as coisas ruins que não acontecem, elas não acontecem e a gente nem faz ideia que poderia acontecer. Ou a gente sabe que poderia acontecer, mas não aconteceu. Fala assim, nossa, graças a Deus, teve um acidente lá e por um milagre saiu sem um arranhão. Ou, nossa, essa placa caiu do prédio em reforma e por alguns centímetros não acertou a pessoa. Ou acertou e só machucou um pouquinho ali, um gesso resolve, uma fisioterapia resolve, alguma coisa assim. E se a gente for parar para analisar ou para raciocinar, refletir a respeito, eu diria, claro que eu não tenho esse dado, mas me parece que a quantidade de coisas ruins que não acontecem é muito superior à quantidade de coisas ruins que acontecem. Além disso, além de terem as coisas ruins que não acontecem, existem as coisas boas que acontecem. Então, se a gente for colocar numa balança, Deus não existe porque coisas ruins acontecem, o prato da balança que fala que Deus existe porque coisas ruins não acontecem e coisas boas acontecem é muito mais pesado do que o prato que fala que Deus não existe porque coisas ruins acontecem. Então, eu comecei a ter esse entendimento. Falei, bom, logicamente, me parece que simplesmente não faz sentido não entender que Deus existe. Por causa dessa análise que a gente acabou de passar aqui, beleza? E aí eu fiquei com esse pensamento, né? Com esse sentimento, bom, beleza, Deus existe, mas como será que é exatamente, né? E aí eu fui procurar outras religiões. Estudei religiões protestantes, algumas, estudei um pouco do espiritismo, me envolvi um pouco com o espiritismo, estudei bem superficialmente, assim, alguma coisa de budismo. Agora, morando no Oriente Médio, eu estou tendo algum tipo de contato com o islamismo e eu continuo entendendo que essas religiões, elas são formas de tentar chegar a Deus. E eu não sei dizer qual que é mais válida do que a outra. Eu honestamente, eu não sei se tem uma que é mais certa do que a outra. Eu não sei nem se essa seria a palavra certa, né? Essa religião é certa e essa é errada. Eu não tenho capacidade intelectual e racional ainda para entender qual é a religião certa. Eu não sei. Mas eu sei que Deus existe. E eu quero que vocês prestem atenção nessa frase. Eu sei que Deus existe. Eu não tenho fé que Deus existe. Talvez alguma pessoa tenha fé e ela esteja satisfeita com isso. Eu não quero mudar a ideia de ninguém aqui, tá bom? O meu objetivo com esse vídeo não é mudar a ideia de ninguém. Falar, eu sou certo. Não, isso não é sobre mim, isso é sobre Deus. Eu tô só traduzindo em palavras. Mas a minha opinião, especificamente, é irrelevante. Não leve em consideração a minha opinião, a minha circunstância pessoal. Isso é sobre Deus, não é sobre mim, beleza? Eu cheguei à conclusão de que Deus existe de uma forma muito racional, né? E existem até alguns estudos para explicar o porquê que algumas pessoas chegam a uma conclusão racional da existência de Deus e que isso seria uma redução da existência de Deus e tal, e tal, e tal. Mas uma das coisas, há muito tempo atrás, que me fez começar a entender, assim, a fortalecer esse pensamento de que, nossa, é mesmo, Deus existe, foi durante uns 3 ou 4 anos da minha vida que eu estudei um pouco de física, astronomia especificamente, e aí eu fui entender o motivo pelo qual existe a equação do segundo grau, né? Existe uma aplicação
na astronomia, na equação de segundo grau, quando a gente aprende na escola, na matemática, você só aprende a calcular menos b ao quadrado, menos 4ac, raiz de delta, inequação do segundo grau e tal. Mas, pelo menos na minha época do ensino médio, não tinha uma aplicação prática daquilo. Você tinha que decorar e você tinha que fazer prova. Aí, muitos anos depois, então eu entendi que a equação do segundo grau existe uma aplicação na astronomia, uma aplicação, um caso concreto de equação do segundo grau é na astronomia. E aí, quando eu fui estudando um pouco assim de astronomia, cheguei aí num lugar lá em Belo Horizonte muito interessante que você podia fazer o seu telescópio caseiro. E aí assisti várias coisas, eu dei muitas coisas com essas pessoas lá. E aí eu comecei a ver o que o ser humano tinha de acesso à informação a respeito do funcionamento da matéria, de energia, energia sonora, energia térmica, energia cinética, e de como que o universo é organizado, tanto no macro quanto no micro, que quando eu comecei a ver o ajuste fino das coisas, eu comecei a pensar de novo, o meu pensamento de, bom, Deus existe, só não é assim. Isso, ter acesso a esse conhecimento de astronomia me fez pensar assim, cara, não tem condição disso aqui ser aleatório. É claro que aleatoriedades existem, beleza? Matematicamente falando, aleatoriedades existem, mas existe um certo grau probabilístico, matematicamente falando, que quando a circunstância atinge determinado grau probabilístico, é simplesmente impossível dela acontecer, tá? E a forma como o universo é organizado e as coisas funcionam, ela passa, assim, imensuravelmente além desse grau de probabilidade de inexistência. No seguinte sentido, as coincidências que são necessárias para que a vida aqui, nesse planeta, exista da forma que são probabilisticamente impossíveis de acontecerem, tá? A chance é muito baixa. Não, a chance não é baixa. Matematicamente, probabilisticamente, a vida acontecer aqui do jeito que é impossível, matematicamente falando. Porque você precisa de uma série de coincidências que dependem umas das outras, que isso vai potencializando a complexidade, a probabilidade disso acontecer, que é matematicamente impossível da vida acontecer aqui do jeito que ela é. A não ser de forma aleatória, né? A não ser que você tenha uma ação específica com o desejo de que isso aqui aconteça do jeito que é. Talvez algum dia no futuro a gente vai descobrir que a ação é essa. Mas esse conhecimento, essa característica me fez me fez reforçar essa ideia de que, nossa, Deus existe. Porque eu comecei a pensar assim, cara, a única coisa que pode ter feito esse ajuste tão preciso e meticuloso no universo só pode ser Deus. Não tem condição. Não tem condição. Se a gente pegar só o sistema solar, a probabilidade de vida existir no sistema solar já é impossível, matematicamente falando. E aí a gente escala para a galáxia de Andrômeda, como que ela é, o formato, onde que ela está, quais galáxias que são próximas. Cara, é matematicamente impossível. A posição da Terra dentro do sistema solar, o tipo de estrela que o Sol é, a órbita que tem, o tempo que essa órbita demora, o movimento de rotação, por que a Lua é desse tamanho. A Lua do nosso planeta, por exemplo, é muito desproporcional. Em comparação com outras luas no sistema solar e em outros planetas fora do nosso sistema solar. A nossa Lua é muito grande. Não tem sentido, olhando para o universo, que essa Lua seja do jeito que é. Então, a distância que a nossa Lua tem em relação à Terra, o fato da nossa Lua não ter um movimento, assim, se você for pegar para analisar, matematicamente é impossível. E aí eu comecei a pensar, cara, não tem jeito, só pode ter sido Deus que fez isso aqui. Não tem condição. Ou, se não foi Deus no conceito religioso, é alguma forma de inteligência que a gente pode chamar de divina. Porque o ser humano nunca, jamais vai conseguir fazer esse ajuste. A gente consegue enxergar, mas executar e botar para funcionar algo nessa escala, nessa magnitude, tanto na escala macro quanto na escala micro, beleza. Isso aí para mim fundamentou fortemente a existência de Deus.
E aí, beleza, mas eu pensava que Deus era isso. Bom, beleza, Deus fez essas coisas. Deus fez a vida, Deus fez a matéria, Deus fez a energia, os campos eletromagnéticos, beleza. Deus foi o responsável pela configuração lá. Deus foi o dev, né? O pessoal da tecnologia, e Deus foi o dev, ele codou a existência. E beleza, e aí a existência está funcionando. Deus colocou código e foi fazer as coisas de Deus. E a existência está lá acontecendo. E aí eu não tinha essa visão que eu tenho hoje que Deus existe e ele age de forma concreta, de forma muito, muito, muito intensa e de forma muito frequente também, né? E o interessante é que o que me fez mudar essa visão de um Deus que jogou o pozinho da realidade lá e foi embora, para um Deus que jogou o pozinho da realidade e está aqui tomando conta, vendo o que a realidade está acontecendo, foi uma experiência particular que eu passei aqui nos Emirados Árabes, em Dubai especificamente. E não foi uma experiência assim, miraculosa. Nossa, eu tive esse sonho, e aí eu vi, eu senti, e aí eu tava falando numa outra língua, ou outra pessoa tava falando uma outra língua que eu nunca escutei, e eu identifiquei, eu consegui entender o que a pessoa tava falando, ou isso eu tive em coma e eu tive uma experiência de quase morte lá, eu vi meus avós. Não, não, não. Foi uma coisa muito mais simples, muito menos emocionante, muito menos emocionante, mais profundamente impactante para mim. Talvez algum dia eu conte como exatamente que foi. Mas a partir desse momento eu comecei assim, cara, isso aqui é Deus. E aí eu comecei a fazer uma regressão na minha vida e aí eu percebi que Deus estava presente sempre. Eu só não estava escutando. Eu só não sabia escutar. E durante um momento eu não queria escutar. Depois eu passei a não querer, eu só não estava escutando mesmo. Tipo assim, imagina um som que você nunca escutou. Não tem jeito de imaginar. Ou imagina uma cor que você nunca viu. Você não passa. A minha relação com Deus é, beleza, não existe, tá bom, vida que segue. E aí eu comecei a perceber várias coisas na minha vida que poderiam ter dado extremamente errado. E por uma coincidência, assim, ultra inesperada e inimaginável, não deram errado. E o contrário também. Tiveram coisas na minha vida que deram extremamente certo. E elas não deram certo por minha causa. Elas deram certo por uma série de fatores e de pessoas e de circunstâncias e de coincidências que aconteceram na hora certa, no lugar exato, no momento exato, com as pessoas exatas, do jeito exato, que eu comecei a identificar, cara, se Deus agiu na probabilidade da existência, se eu entendo que Deus agiu na probabilidade dessa existência, né, o universo é do jeito que é por causa das coisas que Deus fez para que ele fosse, essas circunstâncias estatisticamente impossíveis de acontecerem, que acontecem, isso também deve ser Deus. Porque se ele configurou a matéria, né, e a energia, e beleza, a matéria e a energia estão aí, existe uma sequência inimagináveis de coincidências que estatisticamente também é impossível, não era para acontecer. Eu tô gravando esse vídeo aqui agora, morando em Abu Dhabi. Eu sou advogado. Não era para isso acontecer. É muito difícil, e eu atuo como advogado. É muito difícil, é a profissão mais difícil que tem de você sair do Brasil, é advogado. Ícaro, você tá falando bobagem, que existem vários advogados que conseguiram sair. Sim, existem vários advogados que conseguiram sair. Eu tô te dando só o ponto superficial aqui, beleza? Se a gente for descer detalhadamente em toda a minha história, falência do meu pai, os lugares que eu morei, não ter morrido de tiroteio de gangue na favela, não ter morrido num sequestro, não era para que eu estivesse aqui gravando esse vídeo, falando isso que eu tô falando. A realidade da minha vida
ela propiciou, se a gente for analisar, né, estatisticamente só, a realidade da minha vida propiciaria que eu não fizesse isso que eu estou fazendo aqui agora. Nesse lugar que eu estou fazendo aqui agora, dessa forma como eu estou fazendo aqui agora. E a experiência que eu passei aqui, que me fez racionalmente entender que Deus existe, foi uma experiência muito intensa para mim. Não foi, como eu falei anteriormente, um milagre, eu escutei, eu levitei, ou eu senti. Não, eu não senti. Eu percebi. E não... Se você que está assistindo isso aqui, você teve uma experiência mais emocionante, e essa experiência emocionante te fez entender que Deus existe, não acha que eu estou menosprezando a sua experiência. A minha não foi assim. Eu não estou superestimando a minha. Eu não entendo que se você só sabe mesmo se Deus existe se você passar por uma experiência racional. Qualquer experiência emocional a respeito da existência de Deus está desclarificada. Não. Porque eu sou uma pessoa muito racional. E é lógico que Deus vai tentar falar com você da forma pela qual você tenha mais facilidade de entender. E quando a gente... Eu já criei animais, né, na minha vida. E um dos meus animais era uma raça extremamente inteligente e a outra raça nem tanto. Tava no outro espectro, para falar a verdade, bem burrinha a outra raça. E eu percebia que as coisas que eu ensinava para um aprendia rápido e o outro aprendia mais devagar, mas o outro também aprendia. E se eu, enquanto ser humano, conseguir adaptar a minha linguagem, a minha comunicação para me comunicar com animais, certamente Deus vai conseguir se comunicar com você. Não se preocupa, não tenha dúvida nenhuma disso. E aí a forma pela qual eu identifiquei, né, a existência de Deus, eu entendi que Deus existe, foi uma série de coincidências, e uma série de coincidências em uma circunstância específica que aconteceu num lapso temporal extremamente específico, extremamente perfeito. E foi uma circunstância que me fez refletir e me fez ter a oportunidade de exercer princípios éticos e morais que eu sempre falei para as pessoas que vivem comigo que eu tenho, né? Você trabalhando com direito, você tem todo tipo de cliente. Você tem o que quer entender a lei para fazer as coisas certas, você tem o que quer entender a lei para fazer as coisas erradas. E você tem o que já fez as coisas erradas e quer ver na lei o que é possível fazer para ter o mínimo de prejuízo possível, o mínimo de consequência possível. E aí, a circunstância que aconteceu comigo aqui era a de pessoas que queriam entender a lei para fazer coisa errada. E eu sempre tive isso muito forte comigo, de eu não querer me envolver com pessoas que intencionalmente querem causar dano a outros seres humanos. Pessoa que acorda e fala assim, como que eu vou prejudicar hoje essa pessoa? Ou esse grupo de pessoas, de graça, só porque eu quero mais dinheiro, só porque eu quero mais poder, só porque eu quero mais status. Só por causa disso, eu quero prejudicar. Objetivamente, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei que eu estou fazendo errado e eu vou fazer mesmo assim porque eu quero mais dinheiro. E aí eu estava trabalhando aqui numa circunstância assim, e essa circunstância, ela me fez ter esse tipo de reflexão, porque quando eu fui jogado nessa circunstância, eu estava também numa circunstância extremamente confortável. Eu sempre quis sair do Brasil. Eu estudei Direito porque foi um milagre, né? E foi um milagre, literalmente, eu estudar Direito. Eu perdi o dia, eu esqueci o meu cartão de prova da UFMG quando eu fui fazer a prova lá na Federal e virei operador de telemarketing, uma profissão bosta, uma profissão ruim. Você trabalha muito, ganha pouco, todo mundo te xinga, ninguém quer saber de falar com você. Quando alguém te liga, já liga com raiva já. E ainda assim eu consegui fazer faculdade de Direito de graça em uma das melhores faculdades do estado de Minas Gerais. Certamente uma das melhores do Brasil. E aí, mas mesmo assim eu sempre tive em mente de sair. Falei, cara, eu estudei Direito, eu vou ganhar uma grana aqui com Direito e eu vou sair do Brasil. Sempre tive em mente sair do Brasil. E aí, beleza. E aí eu consegui sair do Brasil através da minha profissão de advogado, mantendo a minha profissão de advogado.
trabalhando com criptoativos, com regulamentação de criptomoedas, que é uma coisa que me atrai muito, eu gosto bastante. E isso me jogou também a entender regulamentação financeira. E em Dubai, um dos melhores lugares do mundo para se viver, de qualidade de vida, de segurança, de infraestrutura de cidade, de acesso a serviços, de acesso a produtos, de desenvolvimento de negócio, de desenvolvimento de atividades financeiras, de desenvolvimento de atividades cripto. É um ambiente assim muito melhor do que eu cogitava quando eu tinha em mente sair do Brasil. Eu tinha em mente sair do Brasil e ir para os Estados Unidos. Nunca pensei em vir em Dubai. Até pouco tempo antes de ter certeza que eu viria para Dubai, eu achava que Dubai era um país. Depois que eu fui entender que não, Dubai é uma cidade, é um emirado especificamente, que fica dentro de um país que se chama Emirados Árabes Unidos e tal. Então, eu vim para uma circunstância muito boa. Eu estava morando perto do Burj Khalifa, num lugar muito legal. A minha distância para o escritório da empresa era pouca, quando não era o verão ensurdecedor, matador, né? Eu voltava andando pro apartamento. O escritório era muito legal, tinha 2 escritórios, né? Um dos escritórios ficava no 46º andar de um prédio e eu tinha uma sala inteira só para mim, com vista pro lago. Maravilhoso, maravilhoso. O escritório era colado no Dubai Mall, tinha vista pro Burj Khalifa, quando dava o show, quando anoitecia, né, e o Burj Khalifa acendia, tinha uma vista maravilhosa pro Burj Khalifa, assim, de dia também a vista era muito bonita pro Burj. Maravilhoso, uma experiência profissional, ganhando uma quantidade razoável de dinheiro, uma experiência profissional excelente. E aí, no meio dessa experiência profissional, melhor do que tudo que eu podia imaginar, eu fui colocado de frente para isso. Era como se fosse um teste para mim, né? E aí, o teste foi, beleza, Icaro, você tá tendo muito mais do que o que você imaginava que você teria. Mas você tá tendo isso às custas de atitudes contrárias ao que você diz que você tem de preceitos morais e éticos. É a sua chance. Você quer, se você se mantém mesmo nos seus preceitos morais e éticos, você vende os seus preceitos morais e éticos por esse conforto material que você está tendo, muito melhor do que você imaginava que você teria, ou você vai se manter aos seus preceitos morais e éticos, correndo o risco de perder todo esse conforto material e pessoal e profissional que você tem. E aí, mas demorou um tempo até eu descobrir que de fato eram pessoas que estavam agindo de forma contrária aos meus princípios, né? E eu comecei a desconfiar, e outras pessoas que trabalhavam comigo também começaram a desconfiar. Só que eu acho que a profissão de advogado ensina a gente a ser muito prudente, né? Fala assim, cara, se você quer acusar que alguém está fazendo uma coisa errada, você precisa ter muito cuidado, porque você não pode fazer uma acusação falsa. Não é porque, você fez uma acusação falsa, você vai ser penalizado pela lei. Não é isso. Penalização da lei, azar da penalização da lei. Mas se você acusar falsamente uma pessoa, você pode acabar com a vida dela, você pode acabar com a vida de uma família, de uma empresa, de funcionários e tal. E aí eu fiquei trabalhando, mas com esse pensamento na cabeça, mas será que tem um problema aqui e tal? E aí eu ainda agi de uma forma em dar a chance da dúvida, né? Eu não bati o martelo e falei assim, nossa, realmente é isso, só porque eu vi esse indício que não, esse indício aqui é a prova absoluta e tal, e tal, e tal. Eu estava honestamente dando o benefício da dúvida, mas atento. E aí eu fui descobrindo coisas, e outra pessoa também foi descobrindo coisas comigo, e a gente foi compartilhando as coisas, e muito interessante, as coisas que eu descobria encaixavam no que faltava para aquela outra pessoa, para ela ter o entendimento dela, e as coisas que essa outra pessoa descobria iam se encaixando nos pontos faltantes do meu entendimento. Até que, com essa outra pessoa, aconteceu uma circunstância muito
imprevisível, extremamente imprevisível, em que ela teve... Essa circunstância por si só fez ela ter certeza de que aquilo que estava acontecendo ali era contrário aos nossos fundamentos morais e éticos. E isso que aconteceu com ela, uma informação e a forma pela qual ela recebeu essa informação e tal, era a peça na engrenagem que faltava para tudo que a gente foi coletando durante um período aí de salário, talvez 3 meses e meio. Imagina como se fosse, como se a gente estivesse montando um relógio, né? Várias engrenagens, um relógio muito complexo, várias engrenagens. E aí a gente achava assim, que começou a achar em pedaços soltos da engrenagem, depois a gente conseguiu ver, parece que essa engrenagem fica aqui, essa outra fica aqui, não é bem aqui não, talvez elas sejam invertidas. E aí a gente chegou numa montagem que, tipo assim, bom, beleza, a posição dessas engrenagens é essa. A gente sabe que a posição é essa. É indubitavelmente que a posição é essa. Mas o relógio ainda não está funcionando. Ainda existe uma possibilidade de ser uma condição, uma circunstância imprevista, um acidente, e as pessoas estão tentando resolver. Ainda não podemos bater o martelo, que é uma atitude contra os nossos preceitos morais. Porque existe ainda uma chance. Esse relógio está aqui, ele é bonito, os números são assim, as posições são essas, as engrenagens são assim, mas elas não estão funcionando. Ainda está faltando uma coisa. Não adianta. E aí, a informação que ela recebeu, principalmente da forma e por quem ela recebeu, isso é muito relevante também, fez o relógio funcionar. E aí, quando a gente viu o relógio funcionar, a gente ficou muito decepcionado. Porque a gente estava muito feliz de trabalhar naquela circunstância, naquela empresa, não naquela circunstância, né? Naquela empresa. E a gente, eu pelo menos, né? Eu não sei o que passava na cabeça e no coração daquela outra pessoa, mas na minha mente, eu queria muito que alguém virasse para mim, alguém relevante, naquele negócio, virasse para mim e falasse assim, olha, aconteceu isso, teve esse problema, e agora a gente está tentando resolver, e a gente precisa da sua ajuda para resolver. Eu tinha a esperança que isso acontecesse. O negócio é gigante, deu esse problema aqui, esse problema a gente não prestou atenção nele, a gente achava que seria uma coisa superficial, mas esse problema foi crescendo, está numa proporção crítica e agora a gente está prestando atenção nisso aqui para resolver. A gente sabe que vai ter algum dano, alguma coisa, mas a gente quer resolver para que esse problema fique aqui nessa circunstância, nesse passado, e daqui para frente a gente toque o negócio de forma mais ética e moral. Eu tinha esperança que isso acontecesse. Eu tinha essa esperança. E quando a gente viu o relógio funcionando, foi um balde de água fria, porque eu acho que pela reação dessa outra pessoa, essa outra pessoa também esperava algo semelhante a isso. E quando a gente viu o relógio funcionando, foi um balde de água fria, porque a gente viu que, ou eu pelo menos, eu vi que o pingo de esperança que eu tinha não ia acontecer. O negócio era uma atividade objetivamente criada, pensada, organizada, cuidada, estruturada e executada de forma contrária aos meus preceitos éticos e morais. E eu fiquei muito puto com isso. De eu estar sendo usado para, de certa forma, viabilizar algo a respeito disso. Mas a partir do momento que eu tive a certeza, eu não tive dúvida em relação à minha escolha. Eu não tive dúvida em relação à minha escolha. Eu sabia que eu não queria aquilo ali para minha vida. Eu não queria criar minha família ou ter a minha vida confortável com uma atividade desalinhada com os meus preceitos éticos e morais. E para mim foi muito simples a decisão de não participar mais daquilo ali. E aí, a partir do momento que eu tomei a decisão de não participar mais daquilo ali, eu comecei a procurar outro trabalho e comecei a atuar de forma menos eficiente,
porque eu comecei a ficar extremamente incomodado em saber que absolutamente qualquer coisa que eu fazia ali dentro era para beneficiar pessoas que estão desalinhadas com os meus preceitos éticos e morais, para que essas pessoas objetivamente prejudiquem outras. E aí é lógico que a minha eficiência começou a cair drasticamente. E ao mesmo tempo eu ia ainda coletando mais, deixando esse relógio mais eficiente, né? Ele passou a funcionar e aí eu ainda ia ajustando ali, de tempos em tempos, eu ia fazendo um ajuste ou outro, eu ia limpando as engrenagens, eu ia lubrificando para que o relógio, limpando ali, ilustrando, dando a manutenção naquele relógio e ao mesmo tempo procurando outros trabalhos, né? E aí eu saí dessa empresa e consegui o meu trabalho atual, que também foi uma circunstância assim, extremamente aleatória. Eu consegui o meu trabalho atual, eu não estava procurando. Depois, algum dia, eu falo a respeito disso. Mas foi um milagre, com certeza absoluta, foi um milagre. E o interessante é que quando eu vi o relógio funcionando, eu fiquei desapontado, porque eu vi que eu estava trabalhando para pessoas desalinhadas com os meus preceitos, mas eu tinha um pouco de felicidade, porque aquilo ali para mim foi a constatação de que Deus existe. Para mim, aquilo ali fez todo o sentido. Da mesma forma como eu vi o relógio funcionando, de ter certeza que era desalinhado com o que eu quero para minha vida, o fato de conseguir fazer aquele relógio funcionar foi como se eu tivesse instantaneamente enxergado Deus atuando em vários outros aspectos da minha vida, em várias outras coisas que deram certo, e em várias outras coisas que no meu ponto de vista tinha andado errado. Eu consegui enxergar como que coisas extremamente boas que aconteceram comigo não eram para ter acontecido, e como que coisas extremamente ruins não aconteceram por uma aleatoriedade matematicamente impossível. E quando eu decidi, falei assim, cara, eu não vou trabalhar nisso aqui mais. Eu estava assumindo um risco, porque se eu não conseguisse um outro trabalho, eu ia ter que voltar para o Brasil. E o meu objetivo de vida é morar fora do Brasil. E eu ainda morava numa circunstância bem confortável, muito boa, e profissionalmente interessante também, e financeiramente boa. Mas eu tomei a minha decisão muito feliz, muito tranquilo. Eu pensei assim, cara, Deus agiu de todas essas formas na minha vida toda. E essa foi a forma mais recente agora que eu entendi da ação de Deus. E eu vou me manter aos meus preceitos éticos. Eu não vou trabalhar com isso. Eu não vou ajudar esse tipo de pessoa. Eu não quero que isso aconteça. Eu não vou servir para pessoas de má índole. Eu não vou dispersar mal no mundo. Eu não quero fazer isso. Se a condição de eu ficar aqui é dispersar maldade, tudo bem, eu volto. Não tem problema, eu saio dessa empresa e azar, eu volto pro Brasil. Não sei se depois eu saio do Brasil, não sei, mas eu sei que isso aqui eu não quero. E aí eu fiz isso de forma muito honesta. E aí, como a partir desse momento eu consegui entender a existência de Deus, eu comecei a fazer orações no sentido de que eu queria continuar em Dubai, eu queria continuar trabalhando com regulamentação cripto e financeira, mas eu só queria continuar se eu fosse trabalhar com pessoas alinhadas com os meus preceitos éticos e morais. Nesse aspecto de prejudicar outros seres humanos. Porque é claro que 100% alinhado com o preceito ético e moral, ninguém nunca vai ser 100% alinhado. Ah, eu acho que quem tem tatuagem é vagabundo, então eu não vou trabalhar com quem tem tatuagem. Não. É preceitos éticos e morais no sentido de prejudicar objetivamente outros seres humanos. As pessoas têm histórias de vida diferentes, vêm de culturas diferentes, pensam diferentes e tal, mas existe um núcleo ali que para mim é rígido.
E aí as minhas orações foram nesse sentido. Deus, eu quero continuar aqui, eu gosto daqui, eu não gosto de morar no Brasil, meu objetivo é não morar no Brasil, eu não quero, mas eu só quero continuar aqui se esse núcleo rígido dos meus preceitos éticos forem mantidos. E eu comecei a ter esse tipo de oração e tal, não sei o quê. E aí eu comecei a focar bastante nisso e levar isso de forma muito tranquila. Então, quando eu tive essa constatação e eu fui levando isso de forma muito tranquila comigo, eu fui tendo uma clareza e uma tranquilidade de, não, beleza, Deus vai agir. Deus vai fazer alguma coisa para que eu continue aqui e tal, e tal, e tal. E aí acabou que começou a demorar. E Dubai é um lugar caro de morar. Comparado com o Brasil, né? Dubai é um lugar caro de morar. E aí foi apertando, apertando e ficando um risco cada vez maior e tal. E aí eu comecei a entender que é bom você ter as suas vontades, os seus desejos. E é bom que você tenha as suas vontades e os seus desejos alinhados com coisas boas, né? Não querer prejudicar as outras pessoas. Porém, o fato de você ter boa vontade não significa que a sua boa vontade seja exatamente o que a boa vontade de Deus quer para você, tá? Primeira coisa, o fato de você querer uma coisa que você acha que é uma coisa boa não significa que Deus quer isso. Porque pode ser que essa coisa não seja boa para você. Você não sabe. Aí a gente já começa a entrar no núcleo de fato aqui desse vídeo, né? Submeter a nossa vontade à vontade de Deus. Nessa época, enquanto eu estava nessa circunstância, eu ainda não tinha submetido a minha vontade à vontade de Deus. Porque a minha vontade era continuar morando em Dubai. Eu falei, Deus, eu não quero voltar para o Brasil, me ajuda, eu quero continuar em Dubai e tal, e tal, e tal. E essa ajuda não foi surgindo. Mas eu sabia que Deus existia, eu sabia que Ele agiu. E aí eu comecei a pensar assim, nossa, mas Deus agiu tanto na minha vida, Deus me ajudou tanto, me protegeu tanto, fez tantas coisas boas, e mesmo as coisas ruins que aconteceram comigo tiveram boas consequências. Por que será que Deus vai me abandonar agora? Por que Deus não vai me ajudar agora? E esse é um grande problema do ser humano. Achar que Deus não ajuda. Porque Deus ajuda. Porém, aquilo que você acha que vai ser uma ajuda, não necessariamente vai ser uma ajuda. Aquilo que você acha que vai ser uma coisa boa, não necessariamente vai te trazer boas consequências. E aí eu comecei a entender isso e falar assim, nossa, será que Deus não quer que eu fique aqui? Será que Deus quer que eu volte pro Brasil? Meu dinheiro está quase todo acabando aqui. E eu não estava devendo ainda um amigo meu. Será que Deus realmente quer que eu volte pro Brasil? E aí eu comecei a ter essa reflexão. Nossa, eu quero tanto ficar aqui, mas será que Deus quer que eu volte? Até que chegou um determinado momento que eu pensei assim, cara, Deus existe. Deus fez tudo isso aqui, toda essa matéria. Deus me salvou de tantos problemas, Deus me ajudou tanto, Deus fez tantas coisas boas comigo. Coisas ruins que aconteceram tiveram consequências boas, mesmo assim. Deus sabe tanto, Deus age tanto, Deus é tão imensuravelmente superior que se for da vontade dele voltar para o Brasil, eu volto. A minha vontade não é, eu quero ficar aqui. A minha vontade é continuar nesse país. Eu não tenho vontade de voltar para o Brasil. Mas se Deus quiser que eu volte para o Brasil, eu volto. Não tem problema. Eu não gastei todo o meu dinheiro, porque eu ainda pensei assim, bom, se Deus quiser que eu volte para o Brasil, eu tenho que ter dinheiro para viver no Brasil, né? Porque até eu conseguir um outro trabalho ou focar... Eu tinha, durante esse período que eu fiquei aqui, né, acabou que o foco que eu dei na Legal Blocks se tornou impossível, porque o volume de trabalho aqui era muito grande e a diferença de fuso horário tornou isso impossível também. Então, eu não pude dar atenção para Legal Blocks, eu teria pensado, não, então beleza, então eu volto para o Brasil, mas eu tenho que ter algum dinheiro
porque eu tenho que voltar a dar atenção para Legal Blocks de novo, fazer a comunidade movimentar de novo e ter as estratégias de desenvolvimento, de manutenção e de marketing e tal. Isso demora algum tempo para ter um resultado, então eu não posso gastar todo o meu dinheiro aqui, eu tenho que ter uma reserva razoavelmente aí para voltar para o Brasil. E aí eu marquei uma data e eu fiz várias orações. Falei, Deus, considerando o custo aqui, eu posso ficar em Dubai esperando aparecer outra oportunidade de trabalho até o dia X. Se chegar no dia X, eu não tiver recebido um trabalho, eu vou ter entendido o seu recado. E eu vou submeter a minha vontade à sua vontade. Se no dia X eu não tiver conseguido um outro trabalho, eu compro a minha passagem e eu vou embora. E eu já estava aceitando isso. Não que eu estava aceitando ir embora, eu já estava aceitando ter que ir embora. Porque se eu tivesse que ir embora, é porque era da vontade de Deus que eu fosse. E se Deus construiu isso tudo e mantém isso tudo, e já fez tantas coisas boas por mim, é porque Ele entende que seria melhor que eu estivesse no Brasil do que aqui. E é claro que eu não fiquei exatamente satisfeito com o fato de ir para o Brasil, mas eu fiquei tranquilo em saber que se eu fosse para o Brasil, é porque Deus quis. E se Deus quis, está certo. Se Deus quis, vai ser o melhor. Por mais que eu entenda que aqui é melhor, se Deus quisesse, naquela circunstância que eu voltasse para o Brasil, é porque alguma coisa fora do meu conhecimento determina que, para mim, na minha realidade, estar no Brasil teria sido o melhor. E aí, como eu não estava exatamente satisfeito, mas eu estava, ok, se essa for a vontade de Deus, eu vou fazer. Feliz? Não. É claro que na hora de eu entrar no avião para voltar para o Brasil, eu ia ficar assim, que saco, velho. Que saco, não era isso que eu queria. Mas não ia ser uma tristeza, uma depressão, ai meu Deus, eu falhei, não deu nada certo, eu sou um fracasso, etc. Não. Foi literalmente porque Deus quis. Porque eu tinha outra opção. Eu poderia ter continuado trabalhando lá naquela empresa. Eu poderia ter continuado com o meu escritório chique no 46º andar, com a minha sala chique no 46º andar em um prédio, ou poderia ter continuado com a minha sala com vista para o Burj Khalifa no outro prédio. Eu poderia. Eu tinha uma opção de escolha. Eu não precisava. Eu poderia ter continuado com a minha eficiência. Eu poderia ter continuado entregando resultado eficiente para aquele negócio. Eu tinha escolha. Eu escolhi não fazer aquilo. Eu pedi uma ajuda a Deus. E eu sei que a forma pela qual Deus fosse agir seria a melhor. Mesmo que fosse contrário ao que eu queria. E eu entendo que isso é submeter a nossa vontade à vontade de Deus. A Bíblia tem muitas passagens que falam assim, pede e lhe será dado, bate a porta e ela será aberta. Tem algumas passagens assim na Bíblia, né, que você pode pedir as coisas e Deus vai te dar as coisas. Sim, é verdade. Se você pedir as coisas, Deus vai te dar as coisas. Mas, hoje eu enxergo que você pedindo as coisas, estando alinhado, com que essas coisas estejam alinhadas à vontade de Deus, aí sim, aí você consegue. Aí você vai conseguir as coisas. E quando você alinha a sua vontade à vontade de Deus, por mais que a princípio o resultado você entenda como sendo um resultado ruim, vai por mim, não é. Não é ruim. Qualquer dificuldade que venha pelo fato de você submeter a sua vontade à vontade de Deus é uma dificuldade que vem para o seu crescimento. Vem para te melhorar. Vem para te tornar um ser humano melhor. E aí, eu consegui o outro trabalho aqui de uma forma extremamente miraculosa. Para vocês terem ideia, eu estava tão certo de seguir a vontade de Deus que, a partir de um momento nas minhas orações, eu comecei a falar assim, Deus, eu quero continuar aqui. Mas, duas coisas. Eu só quero continuar aqui se eu tiver um trabalho
que me permita criar a minha família. E se for da sua vontade, que eu continue aqui. Se eu tiver um trabalho que me permita construir a minha família e que seja alinhado com os meus preceitos morais, etc., mas que não seja da sua vontade que eu continue aqui, me manda de volta para o Brasil. Comecei a ter essa oração. E essa oração me fez ter uma confiança tão grande na vontade de Deus, não em estar nos Emirados Árabes ou em estar no Brasil. A essa altura, estar nos Emirados Árabes ou estar no Brasil, para mim, já era quase que irrelevante, porque eu tinha uma confiança tão grande na vontade de Deus, não tinha uma confiança que Deus ia operar para que eu ficasse aqui, não. Eu tinha uma confiança de que a vontade de Deus é imensuravelmente melhor do que a minha. Logo, qualquer coisa que vier a partir da vontade dele é o melhor. Hoje eu tenho isso de forma muito intensa. Eu não tenho problemas. Eu tenho coisas que eu gostaria que acontecessem, mas não aconteceram. E elas não aconteceram ainda, ou talvez elas nunca aconteçam. Se for da vontade de Deus que elas aconteçam mais tarde, ou que elas nunca aconteçam, eu não tenho problema com isso. Porque eu sei que a vontade dele é melhor. E aí eu tinha, e hoje eu tenho ainda, tanta essa certeza que a vontade de Deus é melhor, que apesar de eu querer continuar aqui, eu queria continuar sob essas condições. Um trabalho que me dê condição de criar minha família e que fosse alinhado à vontade dele. E aí eu recebi algumas propostas de trabalho antes de começar a chegar na parte crítica da minha reserva financeira, que não me permitiriam criar minha família, porque a remuneração não era boa, não era relevante para mim, e eu dispensei algumas. Recebi algumas que a remuneração era bastante relevante, mas não deu seguimento, outras pessoas foram contratadas. E aí, o lugar que eu trabalho hoje, eu recebi a proposta em uma circunstância extremamente improvável. E eu fui 100% transparente e honesto com todas as pessoas envolvidas. Talvez algum dia eu conte essa história aqui. Ela é uma história muito interessante. Ela me rendeu... eu acho que ela não me rendeu, mas ela me sedimentou uma amizade que eu tenho aqui, uma pessoa que eu tenho uma admiração muito grande por ela. E foi muito interessante isso. Mas a primeira vez que eu recebi a proposta daqui, eu falei não. Eu falei, não, tá bom, obrigado. Porque financeiramente era uma proposta que não iria permitir que eu sustentasse a minha família do jeito que eu quero sustentar. E aí, a primeira vez que eu recebi a proposta, eu falei, não, tá bom, obrigado. Porque eu já tinha certeza que se fosse para eu ficar aqui, seria para um trabalho alinhado com os meus preceitos éticos e morais, com uma forma que me permitisse criar a minha família do jeito que eu quero, e seria da vontade de Deus que acontecesse desse jeito. Se esse não fosse o jeito de acontecer, não seria da vontade de Deus. E tudo bem. Se a vontade de Deus não fosse essa, tudo bem, eu voltaria para o Brasil. Se não fosse da vontade de Deus que eu trabalhe, se não for, porque pode ser que um dia a vontade dele ainda mude, mas se não for da vontade de Deus que eu trabalhe aqui com pessoas alinhadas aos meus preceitos éticos e morais, com uma remuneração que me sustente, que me possibilite sustentar a minha família, se essa não for a vontade de Deus, eu vou embora. E eu tenho isso ainda até hoje. E aí, quando eu recebi essa proposta desse lugar, a primeira vez eu falei, não, tá bom, obrigado, valeu. Porque financeiramente não dava. E beleza, não dá, não deu. E aí eu já tava, já tava chegando bem próximo da data de eu ter que comprar minha passagem para voltar para o Brasil. E eu já tava não muito satisfeito, mas tranquilo de ter que voltar para o Brasil. E aí, 2, 3 dias depois, essa pessoa me retorna e me faz uma proposta que passa a fazer sentido. E aí eu aceitei. E aí eu tô aqui ainda. E um dia eu conto sobre como Deus age. E eu entro mais nesses detalhes de coisas boas que aconteceram comigo e coisas ruins que tiveram consequências boas. Mas o ponto que eu quero deixar aqui para vocês é: a minha realidade hoje é ainda bem melhor do que a minha realidade quando eu cheguei. Quando eu trabalhava nessa outra empresa. Que eu descobri
que não era alinhado aí com o que eu entendo. É bem melhor. E eu assumi o risco de voltar para o Brasil. Mas, se você olhar superficialmente, eu assumi o risco de voltar para o Brasil. Mas, para falar a verdade, eu não assumi risco nenhum. Porque eu assumi o risco de me submeter à vontade de Deus. E se Deus é tão inteligente que fez tudo isso de matéria e tão eficiente que fez tudo isso de bondade comigo, eu submeter a minha vontade a dele não é arriscado. Para falar a verdade, é o ápice da segurança. Não tem absolutamente nada mais seguro que a gente possa fazer do que submeter a nossa vontade à vontade de Deus. Nada. Nada, absolutamente nada. Eu quero uma casa XXX. Aprenda a submeter a nossa vontade, a sua vontade à vontade de Deus. Tudo que você fizer desse jeito vai ser melhor para você. Mesmo que num momento, ou a princípio, ou durante um período, você não entenda que é melhor. A gente não tem capacidade fisiológica e mental de entender o que é melhor. A gente não tem. A gente tem alguma coisa, você não vai meter o dedo na tomate, vai tomar choque. Você não vai deixar entupir seu filho de chocolate e biscoito porque ele vai ficar gordo ou gorda. Essas coisas básicas a gente tem, mas de eventos de realidade a gente não tem a menor condição de conceber, de entender ou de definir, né? A única coisa segura que a gente pode fazer é submeter a nossa vontade à vontade de Deus. Eu não assumi nenhum risco quando eu me mantive aos meus preceitos éticos e morais, porque eu acho que eles são bons, intrinsecamente bons. Talvez na execução aconteçam falhas, porque somos todos seres humanos, mas intrinsecamente eles são bons. E quando você quer alguma coisa que você acha que é boa, mas você aceitar que mesmo que você ache que essa coisa seja boa, você aceitar que você só quer que essa coisa aconteça, se for da vontade de Deus, você vai ficar muito tranquilo. Existem coisas ainda que eu quero muito que aconteçam na minha vida. Eu sei que milagres acontecem, já aconteceram comigo e acontecem ainda com um bom nível de frequência. Mas eu sou muito tranquilo. Que só vai acontecer se Deus quiser que aconteça. Eu tenho ainda as minhas vontades, né? Mas eu submeto as minhas vontades à vontade de Deus. Eu sou perfeito? Claro que não. Eu estou aprendendo, eu comecei nisso agora. Eu não sou filósofo, teólogo, eu não sou um profundo conhecedor da Bíblia. Não, estou começando a estudar isso. Porque a Bíblia... Depois a gente... Talvez eu grave depois o meu ponto de vista sobre a Bíblia. Mas façam isso. Submetam a vontade de vocês à vontade de Deus. Não é arriscado. Não é, e se eu perder meu emprego? E se eu perder meu marido? E se eu falir? E se eu perder isso? Se você perder seu emprego, se você falir, se você perder seu marido, é porque coisas melhores virão. Isso parece muito, sei lá, não parece razoável, tá? Não parece razoável. Mas as formas de Deus agir são infinitamente mais eficientes do que o que você pode cogitar. Talvez você ache que o fato de submeter a sua vontade a Deus vai te dar uma consequência pior, porque você só enxerga uma consequência. Deus pode trazer ainda uma infinidade de consequências que você não está enxergando. A minha oração, por exemplo, nesse aspecto concreto, era continuar morando em Dubai e trabalhando com pessoas éticas e tal, e sustentando a minha família e tal, e tal. Hoje, eu não moro em Dubai.
eu ganho bem mais do que eu imaginava que eu iria ganhar. Bem mais do que eu ganho bem mais do que eu ganhava quando eu cheguei em Dubai. Eu ganho bem mais do que eu ganhava quando essa empresa, quando esse escritório que eu estou trabalhando atualmente me fez uma proposta que eu aceitei. Eu não moro em Dubai, eu estou morando em Abu Dhabi. E a cada dia que passa, a bondade e a ética de uma pessoa específica lá dentro do escritório me surpreende. De novo, a execução é feita por humanos. Vão acontecer falhas nas execuções, mas os princípios morais de uma pessoa específica lá no escritório me deixam, cada dia que passa eu fico surpreendido, eu não esperava. Então assim, eu submeti a minha vontade à vontade de Deus, aceitando que uma coisa que eu entendia ser ruim iria acontecer. E Deus me entregou uma coisa, uma circunstância insuperavelmente melhor. A minha condição profissional hoje, tanto financeira quanto profissional hoje aqui, é muito melhor do que o que eu tinha quando eu trabalhava nessa empresa lá em Dubai. Eu tenho certeza que se eu continuasse trabalhando nessa outra empresa lá em Dubai, a primeira que eu vim, eu não teria essa qualidade de vida que eu tenho hoje. Até porque depois a empresa foi investigada e tal, então eu sei. Façam isso. Treinem isso. Isso é um treinamento. Principalmente para quem tem mania de controle sobre a vida. Não, eu gosto das minhas coisas muito bem organizadas, muito bem padronizadas. Não, eu que mando, eu que sei, eu que isso, eu que isso, eu que aquilo e tal e tal e tal. Façam esse exercício. Vocês serão os melhores beneficiados. Eu não vou ter benefício nenhum se você fizer isso. Eu também não vou ter prejuízo nenhum se você fizer isso. Diretamente, né? No fundo, sim, eu vou ter um benefício indireto, porque quanto mais pessoas nesse mundo submetendo as suas vontades às vontades de Deus, melhor o mundo vai ser no geral. Então eu tô vivendo nesse mundo, é claro que eu vou ser beneficiado por viver num mundo melhor, beleza? Mas você vai ser o beneficiado. E é interessante que submeter a nossa vontade à vontade de Deus é literalmente você deixando Deus ser Deus. Tá? Eu vou encerrar esse vídeo aqui porque já tem mais de 1 hora e eu tô com fome, eu preciso comer, né? Então fiquem com isso na sua cabeça. Submeta a sua vontade à vontade de Deus. Porque mesmo que uma coisa aparentemente ruim aconteça com você, o resultado final vai ser melhor. Deus criou essa existência. Deus criou esse planeta, essa vida, esse corpo. Deus age nas circunstâncias. Mesmo que coisas ruins objetivamente acontecendo, resultados bons acontecem a partir de coisas ruins. Nós não estamos sozinhos. Deus age em absolutamente tudo. Existem coisas objetivamente ruins que acontecem, talvez algum dia a gente faça uma conversa a respeito disso, mas majoritariamente coisas muito boas acontecem e majoritariamente coisas ruins deixam de acontecer porque Deus age. Então, o meu convite aqui para vocês é um convite consciente. Submeta conscientemente a sua vontade à vontade de Deus. Deixe Deus ser Deus.